Se você tenta pensar positivo, repetir afirmações, mudar a sua mentalidade, mas você sente que na maior parte das vezes isso não funciona, fica comigo porque esse vídeo é para você. Olá, se essa é a sua primeira vez por aqui, muito prazer. Meu nome é Alena, eu sou hipnoterapeuta, mentora de reprogramação mental e emocional, além de ser uma pessoa apaixonada por todos os assuntos que envolvem expansão de consciência, desenvolvimento pessoal e filosofia. Então, se você gosta desses assuntos, já se inscreve aqui, ativa as notificações, porque assim você não vai perder nenhum dos próximos vídeos. Recentemente, eu li o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Dr. Joe Dispenza, e esse livro ele abriu assim a minha mente de uma maneira que nunca tinha acontecido antes. Ele explica basicamente que pensamentos repetidos geram emoções repetidas, e essas emoções repetidas acabam condicionando o nosso corpo. Mas antes de mais nada, antes de explicar o porquê disso tudo, eu acho que a gente precisa entender o que é um pensamento. Um pensamento, ele é um impulso elétrico no nosso cérebro que ativa conexões entre os nossos neurônios. E toda vez que esse circuito acontece, ele dispara uma resposta química no nosso corpo. Ou seja, a gente não pensa só com a mente. O nosso corpo, ele responde a tudo o que nós pensamos. Bom, e a gente sente isso todos os dias, o tempo todo. Pensa numa coisa nojenta. Muitas vezes aquilo te dá um mal-estar, dá até uma ânsia. Pensa numa coisa muito triste. Muitas vezes você já fica ali emotivo, te traz lágrimas nos olhos, ou até mesmo uma coisa emotiva, que não seja necessariamente triste, mas te dá aquela sensação, aquela vontade de chorar. Pensa numa coisa ruim, ou numa coisa que muito assustadora, o seu corpo fica todo tenso, te dá um nó no estômago, enfim. É muito fácil perceber como os nossos pensamentos disparam de fato uma reação química no nosso corpo. E o que o Dr. Joe Dispenza explica é que com o tempo o nosso corpo ele se acostuma com essa química que ele recebe do nosso cérebro. Então os nossos pensamentos mais frequentes, mais repetidos, eles viram o padrão que o nosso corpo se acostuma. E eu acho interessante que ele até menciona que o nosso corpo acaba virando a nossa mente subconsciente, ou seja, muitas vezes ele não responde mais ao que a gente conscientemente manda para ele, porque ele já está acostumado a responder a uma determinada química. Então é por isso que muitas vezes você tenta pensar positivo, você faz as afirmações positivas, mas você simplesmente não consegue sentir aquilo, porque o teu corpo é como se ele fizesse assim. Ah, espera aí, não é bem assim não, não é isso que eu estou acostumado a receber. Então o nosso corpo resiste, e é aí que está a ideia principal que muda tudo. Porque o pensamento é a linguagem da nossa mente, mas o sentimento é a linguagem do nosso corpo. Então, enquanto os dois não falarem a mesma língua, vai sempre existir um conflito interno. A sua mente está falando uma coisa e o seu corpo está sentindo outra. Então, entende como a gente não consegue entrar numa harmonia? E na maior parte das vezes o corpo vence, porque ele já está condicionado há muito tempo. Então, você está repetindo as frases ali, mas o corpo não sente aquilo. A sua mente está mandando uma informação e o corpo está respondendo outra. E isso acaba gerando realmente um conflito muito grande, uma frustração. E é por isso que a maioria das pessoas desistem, porque elas têm a sensação de que isso simplesmente não funciona e que é uma perda de tempo. Mas, gente, aí que tá, a virada de chave, a grande sacada em relação ao pensamento positivo e às afirmações positivas. A gente tem um trabalho principal e muito importante que é ensinar o nosso corpo a receber essa informação. Enquanto a mente e o corpo não estão em harmonia, nunca vai funcionar. E aí agora você pode me perguntar, mas e aí, Helena, como que eu vou simplesmente ensinar meu corpo a sentir algo que eu não consigo sentir? Bom, gente, tem algumas técnicas que eu já compartilhei com vocês aqui no canal, que eu vou falar novamente, mas um dos pontos chave é simplesmente aprender a preparar o nosso corpo para receber aquela informação que a gente quer que ele receba. E a gente consegue fazer isso como? Relaxando o nosso corpo. Então, por exemplo, se você vai fazer a técnica da escrita, do caderno da gratidão, você vai preparar o teu corpo para receber aquilo, você vai estar presente naquele momento. Por isso que eu falo que é muito importante que a gente saiba reservar um momento
para fazer essas técnicas, seja de manhã, seja à noite, ter um momento seu intencional. Bota intenção, gente. Pensa, eu preciso ensinar meu corpo, então eu vou fazer isso, eu vou ensinar meu corpo. Então você vai tomar um banho, você vai tomar um chazinho, você vai sentir o seu corpo relaxado, você pode conversar com o seu corpo. Corpo, tá tudo bem. Nós estamos trabalhando juntos, você pode falar, tá, gente? Pensa que é a tua consciência. Isso é muito legal. E aí, quando você vai sentar para escrever, por exemplo, é uma das minhas técnicas preferidas. Gente, eu tenho vídeo aqui do Caderno da Gratidão, inclusive, que é o vídeo mais visto aqui do canal. Eu vou colocar aqui o link para quem quiser assistir. Mas a técnica da escrita é maravilhosa, porque, primeiro, quando você para escrever, você está presente naquele momento, você não está pensando em outras coisas. Hoje em dia a gente fica muito no telefone, então a gente não para ali com consciência para escrever. Então, quando você para escrever sobre as coisas que você é grato, por exemplo, e as coisas que você ainda quer manifestar, você está concentrado naquilo e automaticamente você vai visualizando o que você está escrevendo e o corpo sente. Então, quando você começa a agradecer pela sua vida, sua casa, sua saúde, o seu alimento, sua família, você vai sentindo aquela coisa gostosa da gratidão, sabe? Aquela sensação vai tomando conta do teu corpo. E aí você começa a agradecer até pelas coisas que você não tem, mas você está escrevendo e você está imaginando. Essa interação da mente imaginando, o corpo relaxado, você ali no presente, você começa a fazer o seu corpo sentir. Gente, quantas vezes você não parou para imaginar alguma coisa e só de imaginar uma coisa você se emociona? O seu corpo sente aquilo, é muito gostoso, é muito poderoso. Então é por isso que a escrita, com certeza, é uma das minhas técnicas favoritas. Bom, a outra técnica é a técnica da visualização. E essa técnica, gente, é assim a que eu mais faço, tá, atualmente. Mas depois que eu aprendi isso com o Dr. Joe Dispenza, eu fiquei mais intencional ainda na questão do relaxamento do corpo. Por quê? Quando você relaxa o seu corpo e começa a imaginar, imagina só, se você simplesmente para no meio da correria e começa a tentar visualizar algo que você quer. É um pouco difícil você entrar ali, né, naquele momento. Agora, se você faz isso, por exemplo, antes de dormir, gente, coloca o telefone de lado à noite, que seja assim, sabe? A gente sabe que o ideal é desligar as telas assim, pelo menos 2 horas antes de dormir, mas eu sei que muitas vezes isso não é possível. Mas coloca o telefone de lado, liga uma musiquinha, relaxa o teu corpo. E antes de você começar a visualização, começa a intencionalmente relaxar o teu corpo. Então, ai, o meu corpo está muito relaxado, os meus pés estão relaxados, os meus braços estão relaxados, todo o meu corpo está muito relaxado. Coloca intenção nesse momento de relaxar o teu corpo. E fazendo isso, relaxando o seu corpo ali naquele momento antes de dormir, você começa a visualizar o que você quer, né, com a sua mente, o que que você deseja para sua vida, de maneira que você quer colocar ali junto o teu corpo naquele momento. Então você pode visualizar coisas que você quer conquistar, sensações que você quer obter e que você vai simplesmente ali naquele momento de imaginação se entregar. E é maravilhoso, gente. Fazer isso antes de dormir tem 2 benefícios. Primeiro, porque você já relaxa o corpo, começa a visualizar e dorme. Segundo, porque você está programando a sua mente subconsciente, você está dormindo com aquele bom pensamento instalado ali na sua mente e você com certeza vai acordar com essa mesma sensação que você foi dormir. Vai ser a primeira coisa que vai vir na sua cabeça, porque o que você dormiu pensando é o que fica marinando no seu subconsciente. Então eu amo fazer isso. E aí, quando eu acordo, o que que acontece? Normalmente a primeira coisa que vem na minha cabeça, o que eu dormi repetindo e visualizando, é a primeira coisa que vem para mim na hora que eu acordo. E aí o que que eu faço? Acabei de acordar, antes de pegar o telefone ali, desliguei o despertador, né, antes de pegar o telefone e começar a correria do dia, eu me permito repetir mais um pouquinho daquilo que eu estava repetindo à noite. Então, você não precisa ficar muito tempo visualizando, mas repete as coisas que você quer, faz a premissa, faz a sua premissa. Eu tenho trabalhado muito com premissas, né, que é com base nos ensinamentos do Dr. Joseph Murphy, do Poder do Subconsciente. Vou trazer mais sobre isso aqui também. Inclusive, coloquei no canal uma meditação bem nesse estilo de cura, tá? Para quem precisa se curar de alguma doença, algum problema de saúde, que é exatamente assim: você relaxa o seu corpo e depois você começa
a repetir afirmações positivas decretando cura e você vai visualizando. Então, quando eu estou ali pensando na minha mente, meu corpo é perfeito, eu tenho saúde perfeita, a força divina me guia, me rege, me orienta. Eu vou falando essas coisas para mim, eu vou sentindo e quando eu acordo eu faço isso de novo. Rapidinho, tá, gente? Não precisa ser uma coisa muito demorada, mas é a minha técnica favorita. De visualização com relaxamento. Você vai se permitir relaxar para aí sim mentalizar, visualizar, repetir as suas afirmações positivas, tá? E eu tenho outros vídeos aqui no canal em que eu conto para vocês as minhas manifestações, por exemplo, que nada mais é do que isso. Quando a gente pensa num sentido mais profundo, energético e de lei da atração, por exemplo, por que que muita gente fala que a lei da atração não funciona? Porque a pessoa senta ali, pensa, pensa, pensa em algo, ela fica se forçando a pensar em algo que o corpo dela simplesmente não acredita, e ela nunca vai conseguir manifestar aquilo que ela está pensando. Então, sim, isso só vai acontecer com repetição. Quanto mais a gente faz isso, mais o nosso corpo começa a reconhecer aquele estado, aquele sentimento como algo normal. Então, quando você estiver tentando, por exemplo, relaxar o seu corpo e fazer uma técnica ou de visualização ou de escrita, e começar a vir pensamentos de medo, de ansiedade, sentimentos contrários àquilo que você quer, só observa, deixa ele embora. Se você não alimentar esses sentimentos, eles perdem a força e eles vão embora. E aí você volta. Volta para aquilo que você estava fazendo, para aquela visualização. Você reconhece, é como se você visse esses sentimentos passando. E isso é muito poderoso, gente. Você vai tirando força, você vai fazendo com que aquilo, por mais que venha à tona, vá perdendo a força. Bom, então resumindo, o pensamento positivo funciona quando ele vira sentimento, quando você aprende a relaxar o seu corpo, a criar uma imagem clara do que você quer e a sustentar a emoção certa, você começa a ensinar o seu corpo uma nova forma de reagir. E é nesse ponto que a mudança começa a acontecer. Bom, e se vocês gostaram desse conteúdo, se essa informação foi útil para vocês de alguma forma, me deixa saber aqui nos comentários. Isso me motiva para eu continuar criando conteúdos assim e para pensar também nos próximos assuntos que eu vou trazer aqui no canal para vocês, tá bom? Obrigada, gente. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.